Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, eu quero voltar ao tema do escândalo da Amazonprev. Eu vim a esta tribuna defender o Tribunal de Justiça dos ataques despropositados e exagerados proferidos pelo governador do estado contra a decisão judicial que bloqueou 35 milhões de reais das contas do Fundo Previdenciário. E depois decepcionei-me com uma decisão absurda, estapafúrdia e não republicana do Tribunal de Justiça, que num agravo de instrumento, numa matéria já transitada em julgado, proferiu uma decisão mandando recolher o dinheiro onde quer que o dinheiro estivesse, sem que a Amazonprev que recorreu nem mesmo tivesse pedido isso. Portanto, o desembargador julgou fora do pedido, depois de o tribunal tomar um pito do governador em uma entrevista de rádio. Essa não é uma atitude republicana, essa é uma atitude que coloca o Poder Judiciário de joelhos perante o Poder Executivo, essa é uma atitude que desacredita os cidadãos das instituições e do Estado Democrático de Direito. Mas eu quero tratar aqui especificamente dos problemas que geraram todo esse conflito, deputado Luiz Castro. Os 35 milhões, e eu quero iniciar fazendo um alerta. Os 35 milhões são a ponta do iceberg. Existem mais 60 milhões prestes a serem bloqueados e 100 milhões em processos de execução. Portanto, deputado Tony Medeiros, são quase 200 milhões de reais em processos judiciais de aposentadoria movidas contra a Amazonprev. Eu não quero fazer do meu mandato instrumento de cometimento de injustiça contra quem quer que seja, contra o Procurador-Geral do Estado ou contra o diretor-presidente do Amazonprev. No entanto, alguém tem que responder por essa atrapalhada que vai e que vem causando tantos prejuízos aos cofres do governo do estado. Eu recebi ontem um documento do dia 1º de agosto de 2011, em que a Procuradoria-Geral, em parecer assinado pelo subprocurador Vitor Hugo Mota de Menezes, reitera a comunicação à Amazonprev de que a Amazonprev tem que pagar custas processuais. Mas reitera, informando que já houvera comunicado isso à Amazonprev em 2009. Portanto, segundo o documento da PGE, em 2009, a Amazonprev foi formalmente notificada de que deveria recolher custas nos seus recursos e continuou não recolhendo, deputado Marco Rota, causando um prejuízo de 200 milhões de reais para o governo. Ninguém vai ser responsabilizado por isso? Ninguém vai explicar para a Assembleia, para a sociedade, para o governador quem errou? Recebo também um diário da Justiça Eletrônico do dia 10 de junho de 2008, em que, deputado Arthur Bisneto, a Procuradoria recorre de vários processos, todos contra os fundos previdenciários, e não recolhe de outros. Recorre de muitos e não recorre de alguns.
Eu protocolei já ofício e protocolo requerimento hoje, pedindo que a Procuradoria encaminhe a esta casa cópia de todos esses processos. Eu já ouvi argumentos que vieram da Procuradoria que me parecem razoáveis, mas precisam ser confrontados pelas provas, de que em alguns processos o Estado não era parte e por isso não houve recursos. Alguns mandados de segurança foram ajuizados contra a Amazonprev e o Estado do Amazonas, e outros só contra a Amazonprev. E eu já ouvi argumentos que, se forem verdadeiros, são consistentes da Procuradoria, de que nos que apenas a Amazonprev foram notificada, a PGE só teve ciência quando da execução. Mas isso precisa ser confrontado por provas e por documentos. Portanto, senhor presidente, eu estou protocolando hoje um requerimento pedindo cópia de todos esses processos, para que nós saibamos quais foram os procedimentos adotados pela Procuradoria em cada um desses. E estou pedindo que venha a esta casa o Procurador-Geral do Estado e o diretor-presidente da Amazonprev para prestar esclarecimentos aos deputados e à sociedade. Não pode uma atrapalhada gerar um prejuízo de 200 milhões de reais para o Estado e ninguém ser responsabilizado. Que diabo de Estado é esse? E eu não estou nem falando aqui, porque não tenho elementos, não estou nem falando aqui de improbidade, de beneficiamento, não estou falando de nada disso. Estou falando de um erro, de uma atrapalhada judicial, que causou um prejuízo de 200 milhões de reais ao cofre do Estado. Mas servidor público em cargo de confiança não responde só por atos de improbidade, responde por erros. Como é que a Amazonprev recebe uma notificação da PGE dizendo que ela tem que recolher custas e continua não recolhendo? Por fim, senhor presidente, eu quero trazer um debate e peço que Vossa Excelência, que o deputado Chico Preto, que são próximos ao governo, nos ajudem nisso. Nós precisamos, deputado Chico Preto, corrigir a aberração jurídica que é a lei da Amazonprev. Tem um artigo do ex-deputado Balheiro que é perfeito. Ele diz o seguinte: se a minha filha, se eu tiver uma filha, nasceu mulher, eu for no cartório e registrá-la com o nome de José, ela não passa a ser homem por isso. E o que o Estado do Amazonas fez em relação à lei do Amazonprev foi registrar uma menina com o nome de José. Porque o Estado do Amazonas pegou um ente que é uma autarquia por essência, pegou um ente que administra um fundo que é público, porque são dois fundos: o fundo que recebe as contribuições de quem entrou no serviço público a partir de 2004, que tem muita saúde financeira, porque ninguém que entrou depois de 2004 se aposentou até hoje, e o outro fundo que paga de quem se aposentou até 2004. E esse fundo é deficitário e o governo do Estado tem que botar dinheiro da viúva todo mês lá. Portanto, o fundo tem natureza pública. Aí o Estado vai lá e aprova uma lei, a Assembleia, dizendo que a Amazonprev é uma entidade de direito privado com característica de serviço social, como se a Amazonprev fosse um SESI, um SESC, um SENAC. Isso é uma estupidez, uma aberração. Uma aberração. Aí entra com mandado de segurança, reconhece de que ela é uma instituição de direito privado e o processo tramita na vara da Fazenda Pública Estadual. Isso é uma brincadeira. Isso é uma atrapalhada. Só que se essa atrapalhada fosse apenas uma burrice legislativa e judicial, a gente vinha aqui e ficava brincando. Só que essa burrice legislativa e judicial
causou um prejuízo de 200 milhões de reais ao cofre do estado do Amazonas. E alguém tem que responder por isso. É muito fácil culpar o tribunal. É muito fácil ajoelhar o tribunal como o governador ajoelhou. Difícil é procurar os responsáveis e responsabilizá-lo. E nós precisamos cumprir esse papel a bem dos interesses da sociedade do povo amazonense. E o governo do estado, já concluo, senhor presidente, precisa cumprir o seu papel, deputado Chico Preto. O governo do estado precisa encaminhar, se for verdadeira a indignação do governador, ele precisa encaminhar a esta casa imediatamente uma lei corrigindo a lei do Amazonprev. Um projeto de lei alterando a natureza jurídica do Amazonprev, para que fique claro que o Amazonprev é uma instituição previdenciária de natureza pública e como tal deve ser tratada nos processos judiciais e como tal deve ser responsabilizado seus gestores. Muito obrigado, senhor presidente.